A penitenciária feminina de segurança máxima Blackridge sempre foi um lugar onde nada passava despercebido. Cercada por muros altíssimos, equipada com as mais avançadas tecnologias de segurança e vigiada 24 horas por dia, era praticamente impossível algo acontecer sem que a administração soubesse. Nenhuma detenta tinha contato com o mundo exterior além das visitas supervisionadas, cartas inspecionadas e ligações monitoradas. Mas então, um mistério começou a se desenrolar. Uma por uma, as presidiárias começaram a engravidar. No início, a equipe médica acreditou ser um erro nos exames. Mas quando os meses passaram e os corpos começaram a mudar, ficou impossível ignorar a verdade. Como isso era possível? Nenhuma delas teve contato com homens. A prisão inteira foi revistada, cada guarda interrogado, cada canto vasculhado. Nenhum sinal de abuso, nenhuma evidência de fuga. Apenas um fato impossível e aterrorizante. A administração entrou em pânico. Algo estava acontecendo dentro de Blackridge, algo que desafiava toda a lógica. Quando as câmeras da prisão falharam em encontrar respostas, uma medida extrema foi tomada: instalar câmeras secretas. O objetivo? Descobrir a verdade a qualquer custo. Mas ninguém estava preparado para o que aquelas imagens revelariam. O primeiro caso foi tratado como um erro isolado. Uma detenta, sem histórico de problemas de saúde, começou a apresentar sintomas estranhos: enjoos, tonturas e mudanças no apetite. O médico da penitenciária solicitou exames de rotina e, para seu choque, o resultado foi claro: ela estava grávida. O problema? Não havia explicação para isso. A notícia se espalhou rapidamente entre as presidiárias, criando um alvoroço dentro dos muros de Blackridge. Algumas acreditavam que era uma conspiração da administração, outras murmuravam sobre maldições antigas. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, outra detenta foi diagnosticada com gravidez. Depois outra. E mais outra. Quando o número passou de 5, a administração percebeu que estava diante de algo muito maior do que um simples erro médico. A diretora da penitenciária, Ellen Carter, uma mulher rígida e metódica, recusava-se a aceitar que algo assim pudesse estar acontecendo sob sua supervisão. Alguém está manipulando o sistema, ela disse, reunindo sua equipe de segurança. Ou há um vazamento, ou estamos lidando com uma falha grave na nossa vigilância. Imediatamente, uma investigação interna foi iniciada. A primeira suspeita recaiu sobre os próprios guardas. Todos os homens que tinham qualquer tipo de acesso às detentas foram interrogados. Seus horários foram cruzados com os registros das prisioneiras grávidas, suas roupas e pertences analisados em busca de qualquer evidência. Mas não encontraram nada. Nenhuma irregularidade. Nenhuma pista. A segunda hipótese era ainda mais absurda. Será que alguma detenta estava conseguindo sair da prisão sem ser detectada? Impossível. A estrutura de Blackridge era um verdadeiro labirinto de segurança. Portas de ferro, cercas elétricas, câmeras em cada corredor. Até mesmo as cartas eram inspecionadas para evitar mensagens codificadas. Não havia rotas de fuga conhecidas, e qualquer tentativa de escapar era detectada imediatamente. Mas então, se ninguém de fora havia entrado e ninguém de dentro havia saído, como essas gestações estavam acontecendo? O medo começou a se espalhar entre as presidiárias. Algumas diziam que era um castigo divino, outras acreditavam que estavam sendo usadas como cobaias em experimentos secretos. E enquanto o mistério se aprofundava, uma coisa ficou clara: Blackridge estava guardando um segredo. E ele estava prestes a ser descoberto. Com nenhuma resposta e a pressão aumentando, Ellen Carter decidiu tomar uma medida extrema. Se os olhos visíveis da prisão não estavam captando nada de errado, então era hora de usar olhos invisíveis. Na calada da noite, uma equipe de segurança infiltrou-se nos corredores da prisão para instalar câmeras secretas nos locais mais estratégicos. Celas, corredores pouco movimentados, pontos cegos ignorados pelas câmeras principais. Nenhuma área ficou sem vigilância. As novas câmeras eram minúsculas, quase imperceptíveis. O objetivo era simples: descobrir se alguém estava burlando o sistema.
Os primeiros dias foram entediantes. As detentas seguiam suas rotinas normalmente, sem qualquer comportamento suspeito. Mas na quinta noite, algo estranho aconteceu. Uma das presas grávidas, Emily, foi vista saindo da cama em plena madrugada. Mas ao contrário do que se esperava, ela não foi ao banheiro nem buscou água. Em vez disso, ela caminhou até um canto da cela, agachou-se e desapareceu. Os seguranças que monitoravam a transmissão ficaram atônitos. Como assim? Desapareceu? A cela era completamente fechada. Não havia portas secretas. Nenhuma saída possível. Mas Emily simplesmente sumiu das imagens. A câmera continuou gravando. Durante 2 horas, a cela ficou vazia. Nenhum movimento. Nenhum som. Então, de repente, Emily reapareceu no exato mesmo lugar. Como se nada tivesse acontecido. Ela voltou para a cama e dormiu. Os guardas ficaram em choque. A gravação foi revisada dezenas de vezes. Nenhuma falha técnica. Nenhuma edição. Apenas um fato impossível registrado em vídeo. Na manhã seguinte, Emily agia normalmente, como se não tivesse ideia do que aconteceu. Mas quando as gravações de outras noites foram analisadas, o horror se intensificou. Outras prisioneiras grávidas estavam fazendo a mesma coisa. Todas desapareciam em algum momento da madrugada, e depois voltavam. A administração entrou em alerta máximo. Como essas mulheres estavam saindo? E mais importante, para onde estavam indo? Desesperada por respostas, Ellen ordenou que os guardas revistassem cada centímetro da cela de Emily. Eles verificaram as paredes, o chão, os móveis. E então, um deles notou algo estranho sob a cama dela. Um piso de concreto ligeiramente deslocado, com marcas de arranhões ao redor. A equipe de segurança removeu o pedaço de concreto, revelando um buraco escuro no chão. Um túnel. Um caminho estreito que se estendia para dentro da terra. Ellen sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não era um erro. Não era uma falha na segurança. Era algo muito pior. A penitenciária não era tão impenetrável quanto todos acreditavam. E alguém estava usando aquele túnel havia muito tempo. O silêncio dentro da cela era ensurdecedor. Ellen observava o buraco recém-descoberto sob a cama de Emily, a mulher que havia desaparecido e retornado como se nada tivesse acontecido. O túnel parecia antigo, cavado por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Não era improvisado. Ele estava ali havia muito tempo. Descemos agora, ordenou Ellen, e 2 guardas imediatamente pegaram lanternas e equipamentos de segurança. O buraco era estreito, mas largo o suficiente para permitir a passagem de uma pessoa. Um dos guardas foi primeiro, seguido pelo outro. As luzes tremularam enquanto eles desapareciam na escuridão. Minutos se passaram. O rádio chiou. Senhora, você precisa ver isso. Ellen não hesitou. Com uma lanterna em mãos, ela desceu pelo túnel, sentindo o ar frio e úmido envolvê-la. O chão era de terra batida, mas havia marcas de pegadas recentes. O túnel se estendia muito além do que qualquer um poderia imaginar. E então, eles viram. Uma parede, parcialmente desmoronada, revelava que o túnel continuava por metros e metros. Mas o mais assustador era o que estava ao lado dessa parede. Roupas masculinas, cigarros, e um velho relógio quebrado com um emblema que Ellen conhecia muito bem. Era o distintivo da prisão masculina Stoneval. O choque foi imediato. O túnel não era apenas uma fuga qualquer, ele conectava a penitenciária feminina Blackridge à masculina Stoneval. E ninguém sabia disso, ou pelo menos, ninguém deveria saber. As prisioneiras não estavam engravidando por algum mistério inexplicável. Elas estavam se encontrando com os detentos da prisão masculina no subsolo, longe dos olhos da vigilância, sob a própria terra onde a segurança achava que nada poderia passar despercebido. Mas como aquilo foi possível por tanto tempo sem ninguém perceber? Ellen sentiu um nó na garganta. Isso significava que os detentos de Stoneval também sabiam desse túnel. E se eles sabiam, o que mais poderiam ter feito? As investigações começaram imediatamente.
Ellen ordenou que o túnel fosse bloqueado e que as prisioneiras fossem interrogadas uma por uma. Mas o silêncio delas foi absoluto. Ninguém falava, ninguém confessava. Era como se todas soubessem de algo que Ellen não sabia e tinham medo de revelar. Do outro lado, na prisão masculina, a história não era diferente. Quando as autoridades de Stoneval foram informadas sobre a descoberta, seus guardas também agiram com choque. Nenhum relatório anterior indicava que esse túnel existia. Quem o havia escavado? E, mais importante, há quanto tempo ele estava ali? Os engenheiros de ambas as prisões foram chamados para mapear a passagem. Mas ao analisá-la, um detalhe perturbador surgiu. O túnel não parecia ter sido escavado recentemente. Ele era profundo, suas paredes eram reforçadas com madeira antiga e havia marcas de ferramentas rudimentares. Isso não era obra de prisioneiros atuais. Isso era muito mais antigo. E então, os registros da prisão revelaram um detalhe assustador. Décadas atrás, tanto Blackridge quanto Stoneval haviam sido um único complexo carcerário misto. Porém, devido a um incidente violento nunca totalmente esclarecido, as alas foram separadas, transformando-se em prisões independentes. Mas antes dessa separação, havia boatos de que alguns prisioneiros haviam desaparecido sem deixar rastros. Ellen sentiu o sangue gelar. Não era apenas um túnel de fuga. Aquilo era um segredo enterrado no tempo. E agora, ele estava voltando à tona. Mas quem sabia disso? Quem manteve esse segredo vivo por tanto tempo? E o mais importante, esse túnel foi realmente abandonado, ou alguém ainda estava usando sem que ninguém soubesse? Ellen Carter olhou para a inscrição na parede, o coração disparado. Não abra. Ele ainda está aqui. O silêncio no túnel era total. Os guardas se entreolharam, claramente desconfortáveis. Um deles limpou a garganta. Senhora, certeza que quer abrir isso? Ellen bufou. Claro que sim. Não temos tempo para teatro. Os engenheiros removeram os tijolos com cuidado, e uma passagem se revelou. Esperavam encontrar algo macabro, um segredo sombrio enterrado pelo tempo. Mas quando a poeira assentou e as lanternas iluminaram a nova área, tudo o que viram foi um pequeno espaço improvisado com um colchão sujo, restos de comida e algumas velas. E então veio a grande revelação. Bem no fundo do túnel, escondida entre pedras soltas, havia uma pilha de bilhetes escritos à mão. Ellen pegou um e leu em voz alta. Te vejo amanhã à noite, meu amor. Não esquece de trazer o chocolate. O silêncio foi quebrado por um dos guardas que soltou um riso abafado. Ellen franziu a testa e pegou outro bilhete. Ontem foi incrível. Você beija melhor do que eu imaginava. Ellen piscou. Pegou outro. Se aquele guarda careca descobrir, estamos ferrados. Mas vale o risco. Sábado no mesmo horário. Ela suspirou, massageando as têmporas. Anos de experiência, incontáveis investigações, e agora estava diante do que provavelmente era o primeiro e mais antigo correio romântico subterrâneo entre presidiários da história. Então era isso. Murmurou um dos engenheiros, claramente aliviado. Ellen olhou para os guardas. Quer dizer que tudo isso, esse túnel, os boatos, os desaparecimentos suspeitos, era só um ponto de encontro de namorados clandestinos. Os detentos de Blackridge e Stoneval não estavam fugindo. Eles não estavam conspirando. Eles estavam namorando. Os bilhetes eram incontáveis. Histórias de romances secretos entre prisioneiros que usavam o túnel como ponto de encontro. Alguns eram apaixonados. Outros, bem, digamos que havia uma certa variedade de intensidades emocionais. Um dos bilhetes dizia: eu juro que se você esquecer o biscoito recheado de novo, vou terminar com você. Com amor, sua futura esposa. Outro mais dramático. Sei que você ama a Joana da cela 14, mas meu coração ainda é seu. Me avise se mudar de ideia. PS. Seu perfume ficou no meu cobertor. Ellen suspirou profundamente. Ela esperava tudo, menos isso. As detentas foram confrontadas, mas em vez de medo, muitas simplesmente encolheram os ombros.
Vocês nos trancam aqui por anos, e esperavam que a gente não fosse dar um jeito. Ellen não sabia se ria ou se chorava. O mistério que tirou seu sono por semanas, que levou a investigações, buscas minuciosas e até o envolvimento da administração da prisão, era só um Tinder versão subterrânea. O túnel foi fechado, mas agora, com uma boa história para contar. E o mais engraçado, antes de Ellen selar de vez a passagem, encontrou um último bilhete recente, dobrado e esquecido perto da parede. Se descobriram tudo, me manda um recado pela biblioteca. Ainda dá tempo de fugir juntos. Ellen balançou a cabeça, contendo um riso. O túnel foi enterrado, mas uma coisa era certa. O amor sempre dá um jeito. Se essa história te prendeu até o final, imagina as próximas. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!